O desconforto não é o seu inimigo, na verdade, ele é o seu remédio. Eu queria começar esse vídeo aqui, conversando com vocês, sobre uma coisa que eu pensei por muito tempo. Eu sempre acreditei que a gente precisava ter uma vida o mais confortável possível. Mas antes de começar, se você não me conhece, eu sou a Malu, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e medicina e toda sexta-feira eu tô aqui com vocês no canal da Avisare, afinal, esse vídeo aqui é uma collab com eles e a gente conversa aqui sobre alguns desses assuntos. Então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e também de se inscrever no canal. Mas bora lá? Então, comendo o que eu quisesse, sabe? Ai, me deu vontade, vou comer, tá tudo bem eu comer. É descansar até o horário que eu pudesse. Fazer só o que me desse vontade, porque eu não sei se vocês passaram por esse processo, mas tinha um tipo de conteúdo que eu sempre via no Instagram, no TikTok, que fala sempre sobre, você precisa respeitar o seu corpo, a sua vontade, mas se você levar muita ferro e fogo essas frases, elas podem destruir muita gente, porque que ao invés de nos fazer bem, a gente começa a parar de ter uma vida que a gente gostaria. A gente começa a se afastar muito dos nossos objetivos. Eu falo isso porque eu tentava facilitar toda a minha vida o tempo todo. E aconteceu totalmente o oposto do que eu esperava. Ao invés das coisas melhorarem, elas começaram a piorar. Então, nessa de sempre respeitar o meu corpo, respeitar meus limites, minhas vontades, o meu cansaço, eu tava engordando, tava dormindo muito, tava me sentindo indisposta e não tava treinando nada, porque era sempre essa coisa de, se eu tô cansada, eu não vou treinar hoje. Se eu tô com vontade de comer um docinho, eu vou comer. E aí a gente começa a pegar muito leve com a gente. A gente começa, na verdade, a se sabotar, a acreditar nessa ideia que a gente precisa de conforto o tempo todo. Eu não tô falando pra você ser radical, não tô falando isso, porque eu tenho certeza que sempre tem as pessoas que problematizam. Não é sobre isso. Não é sobre você, ser high performance em tudo. Não é isso que eu tô querendo dizer. A grande questão é que a gente cresceu e a gente se desenvolveu acreditando que a saúde é sinônimo de conforto o tempo todo. Tendo prazer o tempo inteiro, fugindo de estresse. Só que a vida real ela não é assim, a gente precisa ser realista. Uma vida saudável não significa que a gente precisa ter conforto o tempo todo, não significa que a gente vai ser imune de ansiedade o tempo todo. Não quer dizer isso. Só que o corpo humano, na verdade, ele não foi feito para viver em conforto o tempo todo. Pelo contrário, o desconforto ele é essencial em certa medida para a gente evoluir. Isso tem até um nome chamado hormese, que é justamente esse fato de o corpo precisar de desconforto, de tensão para conseguir evoluir. Eu te dou até um exemplo muito prático, que é na academia. Para você ficar forte, para você criar músculo, o que precisa acontecer? Você precisa sentir aquela dorzinha de treino, você precisa ter um pouco de tensão aqui nesse músculo, pegar peso. Só assim ele vai crescer, se adaptar. E é isso na nossa vida. Se a gente quer crescer, a gente precisa começar a praticar o desconforto intencional. A mesma coisa na dieta, por exemplo. Eu costumava ouvir muito que não era normal você sentir fome no processo de emagrecimento. Mas, gente, você vai sentir fome. O problema é que você precisa ressignificar o que esses desconfortos eles significam. Muitas vezes a fome ela é necessária em certa medida, você não pode sentir muita fome também, não estou querendo aterrorizar ninguém. Mas ela existe no processo de emagrecimento e tá tudo bem. Eu, por exemplo, só comecei a emagrecer de verdade quando eu ressignifiquei a fome, porque era inevitável, eu senti um pouquinho de fome, mas foi ali nesse processo que eu entendi que, é aí que meu corpo tá se adaptando, é aí que meu corpo tá evoluindo. E assim tudo na nossa vida, é desconfortável passar horas estudando, mas não dá pra gente desistir de tudo só porque traz um pouco de desconforto. Cara, estudar é chato, trabalhar é chato, mas precisa ser feito. Imagina a gente começar a desistir das coisas só porque nos dão desconforto. As pessoas têm vendido uma ideia que não existe, que é uma ideia muito preguiçosa. É igual, eu tô muito cansada hoje, eu vou respeitar meu corpo e não vou treinar. Mas pensa só, numa rotina de um médico, por exemplo, todo dia essa pessoa vai estar cansada e só por causa disso ela não vai treinar todo dia? Não, é lógico que a gente precisa ter jogo de cintura. Existem cansaços e cansaços, existem contextos e situações. A gente só precisa ser justo
não é nem justo, precisa ser honesto com a gente mesmo sobre o quanto esse cansaço é físico ou mental, o quanto a gente consegue puxar um pouco mais para conseguir ir além. Porque o nosso corpo, ele é altamente adaptável. E ele é tanto adaptável ao conforto extremo quanto ao desconforto extremo. E a gente precisa achar o equilíbrio entre esses dois pontos. Hoje, por exemplo, a gente está muito acostumado a ter estímulo o tempo todo. É a comida fácil de se pegar na geladeira, é o TikTok que a gente arrasta e tem estímulo o tempo todo. É tudo muito rápido, tudo a um clique de distância. E isso destrói a nossa cabeça, porque a gente desacostuma a encarar o tédio, a encarar o desconforto, o silêncio. E aí, com tudo isso, com esses altos estímulos que a gente na vida, começam a surgir doenças inflamatórias, falta de disposição, aumento da ansiedade, aumento da depressão. A gente fala que conforto é bom, mas conforto é bom até que ponto? Que tipo de conforto que é realmente bom pra gente? E aí, quando a gente sente que o nosso sono tá ruim, a disposição tá ruim, o que a gente faz? Vamos descansar um pouquinho, tô muito ansioso, tô muito cansado. Sendo que o problema disso tudo não é a falta de prazer, mas o excesso dele, prazer o tempo todo. A gente não foi criado e nem feito para isso. E isso é muito doido de perceber, porque você começa a tirar um pouquinho desses estímulos, o açúcar, o celular, e você começa a ficar muito irritado. Mas esse é o processo inicial do desmame de estímulos dopaminérgicos. E aí a gente começa a achar, nossa, tem alguma coisa de errado comigo, mas na verdade é o ambiente que a gente vive. O grande problema é esse, a gente precisa combater todos os dias esse ambiente cheio de estímulos. Mas existem alguns livros, inclusive o chamado Nação Dopamina, e um da doutora Maíra. Eu vou colocar depois a foto do livro dela para vocês verem, mas esses dois livros, eles trazem um conceito que para a gente se libertar desses estímulos frequentes, a gente precisa passar por um período de escassez. O livro Nação Dopamina, até inclusive, ele fala sobre um detox, um jejum de dopamina que a gente precisa fazer, que dura cerca de 30 dias. Mas entenda que jejum de dopamina não é ficar zerado de dopamina, porque isso é impossível. Mas é no seguinte, eu vou trazer de novo o contexto do açúcar. Por exemplo, se você é uma pessoa compulsiva, se você quer açúcar o tempo todo, o ideal seria que você ficasse 30 dias sem açúcar para o seu corpo voltar em homeostase. E homeostase é o equilíbrio do corpo. Eu não gosto muito de seguir, pessoalmente, por essa via radical de tirar tudo de uma vez. Eu acredito que você deva diminuir as coisas aos poucos, para o seu corpo também não entrar num período de estresse muito grande e para isso não desenvolver outras compulsões, outros vícios, porque muitas vezes a escassez, ela gera vício. Porque aí tudo que é proibido a gente gosta, e isso é biológico, isso é neurocientífico, mas é preciso muitas vezes que a gente entre um pouco em escassez. No início do ano, inclusive, eu fiz esse detox de 30 dias sem açúcar, foi muito bom, mas não adianta você só tirar o açúcar e não trabalhar a sua mente. É importante que você entenda por que você tem buscado tantos vícios, por que você tem buscado tanto conforto. A questão é que essa busca incessante por conforto é porque você não tem entendido como aproveitar bem a vida. Você não tem tido prazer das pequenas coisas da vida no processo. A gente precisa não fugir da nossa realidade, mas construir uma realidade que a gente tenha prazer em viver. Isso faz total diferença. Então, lá no início do ano, eu fiquei sem açúcar por um bom período de tempo, reeduquei a minha alimentação, isso foi excelente para mim. Você não precisa fazer dessa maneira, você pode diminuir só o seu consumo de açúcar na primeira semana, consumir mais açúcar só no final de semana, e é esse processo de formiguinha muitas vezes, mas que ajudam a gente a não dar de louca e já querer jogar tudo fora. Outros aspectos importantes também que você pode implementar na sua vida é não ficar pegando o celular logo quando acorda. Outra coisa que mudou pra mim também é assim, fazer o meu café da manhã primeiro e só depois pegar o celular. Fazer as coisas com silêncio, entender, diminuir o estímulo. A gente precisa buscar incessantemente essa diminuição de estímulo. E entender, principalmente, que tá tudo bem você se sentir desconfortável. Tá tudo bem você não sentir prazer o tempo todo. Não, a gente tem que parar de querer sentir prazer o tempo todo, de querer ser, ai, nossa, tadinho de mim, eu preciso de um descanso.
Não, as coisas não são feitas dessa maneira. E aí, fazendo todo esse detox, diminuindo o estímulo, eu comecei a perceber que nem toda fome era fome de comida, entende? Era uma ansiedade, um tédio. Eu entendi que nem todo cansaço era porque eu realmente estava cansada, mas era só por esse excesso de estímulo que estava me cansando. Eu precisava fazer o contrário. Eu precisava começar a ler mais, ficar mais em período de silêncio. Tudo isso muda, parecem pequenas mudanças, mas elas causam grandes impactos. E eu tô te contando isso porque talvez você também esteja se sentindo sem foco, cansada, indisposta. Isso não é porque você precisa descansar mais, mas porque você precisa viver com mais presença, com mais propósito. É parar de querer atropelar as coisas da vida, é viver cada dia no hoje, é não pegar o celular no meio de uma conversa, é você estar no seu estágio, você não ficar checando o celular, ficar olhando para o lado, é você viver o que você precisa viver de fato. A vida que a gente quer, ela exige energia, ela nem sempre exige mais descanso, mais prazer, ela exige desconforto também. E a energia que você precisa, ela não vem do prazer contínuo, ela vem da intenção e do propósito. E se você está precisando mudar isso hoje, eu quero que você comente aqui, o que você está precisando mudar? O que você precisa diminuir na sua vida? Por que você tem procurado tanto prazer? No que você tem procurado prazer? Desconforto é tão ruim assim para você? Então se você se sente no limite hoje, talvez não seja a hora de parar, mas se desafiar de uma maneira intencional, com consciência, com cuidado e acima de tudo com coragem. Porque a saúde real, ela não vem ali no descansinho, ela não mora onde é fácil, ela mora onde tem processo. Então me conta, por onde você vai começar isso?